Há dois tipos de prisão, essencialmente, independentemente do que o Supremo diga, porque cá entre nós o Supremo não entende muito bem de direito na maior parte das suas decisões. Então o que acontece é que a decisão transitada de julgado, essa é o que a gente chama de prisão definitiva, já é uma sentença, já é uma decisão, já é estabilizado, ele precisa cumprir aquilo, o Estado coercitivamente vai impor uma norma para que ele pague por aquilo que cometeu. E a outra tem a ver com a prisão preventiva, prisão provisória. Há vários nomes que a gente dá para isso, dependendo da natureza dela. Mas é efetivamente dois tipos. Uma que acontece depois de uma decisão definitiva e uma que acontece antes. Por quê? Agora, essa que acontece antes, ela só pode acontecer se há o que a gente fala, perigo social constante. O que é isso? Essa pessoa, efetivamente, ela... A prova diz que ela está fazendo isso com várias pessoas, teoricamente iria cometer outros crimes, não tem residência fixa, não tem trabalho certo, quer dizer, tu precisa analisar vários elementos fáticos, para que tu chegue à conclusão de restringir a liberdade de uma pessoa, porque é muito grave tu restringir também a liberdade de uma pessoa. A gente precisa... Desculpa, eu queria que o Bati voltasse, porque é o seguinte, o que foi definido na soltura é o fato de que ele não estava falando com a criança. Não havia uma intenção dele, estava falando com o pai. É isso que eu estou querendo, aqui falando como quem não entende do direito, é isso. E quando você fala, também aqui colocando, eu não estou questionando a lei, mas aquilo de quem está aqui do lado de fora. Bem, aí ele não provoca, quando eu vejo dizer, não, porque ele não provoca nenhum problema, não provoca, quer dizer que ele vai continuar ligando, porque ninguém vai monitorar ele 24 horas para saber se ele vai continuar ligando, se o celular dele está continuando buscando crianças para fazer esse assédio. Isso não é uma forma de perigo? Se ele provando isso que tu estás dizendo, aí essa é a grande questão, fatos. Tem que provar? Tem que ter fatos. Se provar, por exemplo, faz-se uma busca e apreensão, imagine que naquele determinado momento o delegado apreendeu o telefone dessa pessoa, apreendeu o telefone, por decisão judicial houve a possibilidade de observar todas as mensagens. E ali tu começa a perceber que há várias mensagens nesse sentido. Várias pessoas, várias crianças. Efetivamente tu pode usar medidas nesse sentido, preventiva. Ou prender a pessoa, proibir de usar aparelho, tem uma série de coisas que tu pode... Legalmente, um juiz pode definir, por exemplo, de que monitorar esse, fazer um grampo nesse telefone dele para ficar o acompanhando? Pode ser feito isso? Pode ser. Isso poderia ter sido feito, ou até pode estar acontecendo, tu está estragando já a investigação, que de repente já há até uma decisão nesse sentido. Então, o que eu quero que a gente entenda é que é o seguinte, todos os crimes, homicídio, feminicídio, que é uma espécie de homicídio, estupro, etc., todos os crimes devem ser analisados friamente, não por paixões, porque assim... A sociedade pode e deve se manifestar como quer, mas a estrutura do Estado não pode. A estrutura do Estado precisa trabalhar friamente dentro da teoria e das normas jurídicas. Não ficar inventando norma para cada caso popular. Perfeito. Duas coisas. Nesse caso específico, foi instaurado um inquérito para ter acesso ao celular do indivíduo. Perfeito. E já foi ali... Detectou-se que ele fazia isso com outras pessoas? Tem conversas com outras crianças. Pronto. Né? Aí já é um elemento prévio de repente, uma prisão preventiva. Já aí, possivelmente, tendo essas informações, veja bem, a cautela ela deve acontecer porque, às vezes, existe uma outra figura que a gente chama aí, no que tu estás falando, que é o crime impossível. Tu nunca jamais poderá cometer um crime se for impossível desse cometimento. É uma teoria do direito. Por exemplo, imaginemos que tu pega uma faca de plástico e tu vai enfiar na barriga da outra pessoa. Quer dizer, embora tu queira, por algum motivo, matá-lo, a faca de plástico nunca seria capaz de matar uma pessoa. Então isso é crime impossível. Por si só tu queria matar aquela pessoa, mas aquele crime jamais poderia ser consumado. Nesse caso, imaginemos que você está conversando com uma pessoa que não é uma criança, que é um adulto, e ele está malandramente te respondendo. Aquilo ali, embora tenha toda uma intenção, se for um crime impossível, eu não estou dizendo que é o caso, estou dizendo se for um crime impossível, então a gente precisa entender. Nesse caso, me parece que não era isso, que ele conversava de fato com a criança e ele tinha intenções e havia o retorno, no entanto, os pais monitoravam. Isso não torna o crime impossível. Pelo contrário, isso não torna o que a gente chama de crime impossível. Minha pergunta é... Pode falar. O pai ou a mãe que tem ciência que o filho está conversando com um pedófilo, um suspeito de pedofilia, né? O que ele deve fazer? Eu acho que o que fizeram foi exatamente o que deve ser feito. Monitorar, fazer ir ao encontro,
prender em flagrante, possivelmente, essa pessoa, colher todas as informações de telefone, se aquilo é uma prática constante, começar uma investigação, efetivamente, se entender, e aí a justiça tem que analisar friamente, diante de fato, se entender que aquele fato é corriqueiro, ou que às vezes tu observando o celular, tu já vai ver algumas consumações, às vezes, até de crime, entendeu? De aliciamento, efetivamente, porque, vamos lá, digitalmente também é possível. Essa conduta típica, ela pode ser enquadrada também digitalmente, mandando fotos, coisas libidinosas com a criança. Então, efetivamente, possivelmente, já tem acontecido algumas figuras típicas criminosas. Não nesse caso, às vezes, mas em outros casos ali que está no telefone, que aí se descobriu através dessa investigação, aí sim, a partir de provas concretas do que existe, prender a pessoa, fazer com que ele efetivamente cumpra, né, essas determinações. E depois disso, durante esse processamento, mesmo com ele respondendo em liberdade, dependendo do caso, se ele não ficar tanto tempo preso, pode fazer medidas restritivas, como acontece em outros casos, que é a proibição de contato. Lembra o que aconteceu com aquele hacker que hackeou o Sérgio Moro, aquela turma lá da Lava Jato? Ele passou algum tempo, efetivamente, e parece que até hoje ainda está proibido de ter acesso a aparelhos eletrônicos, sob pena dele voltar à prisão. Então, assim, esse tipo de conduta, efetivamente, deve ser combatida. Eu quero que as pessoas entendam que, efetivamente, a gente precisa ser muito frio. Eu, como pai, acho isso uma coisa, assim, absolutamente danosa. A vontade que a gente tem é de dar uma pisa logo nesse sujeito e jogar ele dentro de uma cela e jogar a chave fora. Mas, efetivamente, a gente do direito, a gente não pode fazer assim. Porque se a gente faz isso, nesse caso, a gente está legitimando que em outros sejam feitos e, efetivamente, o Estado de Direito não funciona assim. Vou trazer mais um exemplo melindroso agora. O fato de nós termos várias pessoas hoje suspeitamente presas naquele incidente lá de 8 de janeiro, suspeito que participaram de um determinado ato, estão presos até hoje, assim, sem nenhuma prova consistente sobre aquilo. Então, esse tipo de atitude não pode ser aceita no Estado de Direito. Quem conhece direito, quem de fato conhece direito, e eu estou nessa labuta jurídica há mais de 2 décadas e sou constitucionalista, a minha formação é exatamente essa. Eu conhecia desde sempre as decisões e as intenções jurídicas de todos os ministros da Suprema Corte. Efetivamente, essa Suprema Corte, pelos 20 anos que eu acompanhei do direito, é sem sombra de dúvida a pior de todas, porque esses homens são absolutamente atécnicos. A maior parte deles não conhecem de longe o que é direito, e os que conheciam o direito esqueceram.